Quantos conhecem essa música que foi tocada agora no processional? Muito bem. O que diz a... Qual é o tema dessa música? Hein? Fonte de tudo. Mas o tema, qual é a mensagem central dessa música? Sim, Deus é a fonte de toda bênção. Mas eu acho que a mensagem central deste hino é uma oração em que nós pedimos que nós sempre amemos ao Senhor. Não é? Assim que termina, com que eu ame a Ti, Senhor. Porque a nossa vida com Deus é mais ou menos como a vida sentimental, a vida familiar. Se o nosso amor é correspondido, nós amamos e nunca pensamos em deixar o nosso amor. Mas quando o nosso amor a gente acha que não é correspondido, a gente deixa de amar. E às vezes Deus nos permite que aconteçam situações conosco que nos levam a pensar: será que realmente Deus me ama? A dúvida se instala e deixamos então de amar a Deus. Então, por isso essa oração: com que eu ame, vou colocar um sempre aqui, a Ti, Senhor. Que Ele assim então nos ajude, nos abençoe. Quero então saudar todos os irmãos. No primeiro culto eu tive o privilégio de ver alguns irmãos aqui, nas classes de escola bíblica. Vou falar um pouquinho sobre essa experiência daqui a pouco. Outros estou vendo agora, e a todos saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pergunto se há entre nós, nesse momento, algum aniversariante, algum irmão que nessa semana completou aniversário de nascimento, ou casamento, ou batismo. Se houver, vem aqui, vamos dar graças a Deus pela sua vida. Gisele, Isaías, mais alguém? Alguém que vem participar do nosso culto pela primeira vez? Alguém? Se houver, fique em pé. Se é a primeira vez que você vem estar conosco, então, temos aqui a letra G, H e I. Combinaram tudo direitinho, não é verdade? Só troca de lugar então para ficar a ordem alfabética. Tá certo? Não, tá errado, né? Eu estou mal de abecedário, não é verdade? Nos alegramos então com vocês e com as bênçãos que Deus, através da possibilidade de completar mais um ano de vida, que Ele então lhes acrescenta. Vamos ficar em pé, vamos então orar nesse instante e convidar o nosso irmão Renato Cisi para orar a Deus, dando graças a Deus por estes irmãos aqui, aniversariantes. Primeiro vem dar um abraço, né? Pergunta o nome para você orar com conhecimento de causa. Depois você abraça, você só pegou na mão, depois da oração você abraça, tá bom? Porque aqui a ordem médica, saúde, é abraçar. Então, vai também oferecer esse culto ao nosso Deus, pedir que Deus seja o Senhor, aquele que nos diga o que tem para nos dizer e nós possamos ouvir nesta manhã. Amém, Senhor meu Deus. Nós queremos dizer, assim como o raiar do sol, Senhor, que nós possamos, a cada raiar desse sol que Tu nos dá, possamos corresponder em sorrisos ao amor que temos por Ti, Senhor. Queremos Te saudar, queremos Te agradecer pela alvorada, Senhor. Queremos ver a Tua mão sobre cada um aqui, Senhor. Que possamos estar preparados para entender um pouco mais desse amor que é infinito. Amém. Te agradeço por cada irmão aqui, Senhor. Pelos aniversariantes, por aqueles que, às vezes, por circunstâncias, estão um pouco mais tristes, Senhor. Mas Te louvamos, Senhor, porque, acima de tudo, Tu és o nosso e o único Deus. Eu Te agradeço pelo nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode vir aqui então abraçar o nosso aniversariante. Agora posso. Agora pode, agora você pode. É.
Entre os muitos títulos que a Bíblia traz para Jesus, neste hino que vamos cantar, temos alguns, como Cordeiro, isto é, aquele que foi entregue e morreu em nosso lugar como um cordeiro. Filho de Deus, raiz de Davi, isto é, descendente de Davi. É a este Jesus que este coro proclama, que essa igreja proclama. É a esse Jesus que nós somos chamados a proclamar no mundo inteiro. E quando a igreja proclama Jesus no mundo inteiro, ela obedece à ordem de Jesus de ir por todo o mundo anunciando o nome de Jesus. O coro está em pé, e agora ficaremos todos em pé para cantar então essa música. A outra música que vamos juntos entoar com o grupo Querigma nos apresenta uma outra característica de quem é Deus. Ele é aquele que é o Rei das Nações. Os salmistas gostam de falar de Jesus como o Rei das Nações. Mas esse reinado começa quando ele se torna o Rei nos nossos corações. E quando a partir de nós, o mundo pode ouvir que esse mundo tem governo, esse mundo tem direção, esse mundo está sob o controle de Deus. Ele é o Rei das Nações. Caminhos, grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações, quem nos temerá? Quem não glorificará teu nome, ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das Nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome.
nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos em justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos em justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Santo Senhor é o teu nome. Reconhecemos que és de fato o Rei, o Senhor, o governador, o dirigente das nossas vidas. Amém. E quando afirmamos isso, Pai, também nos colocamos diante de Ti como teus anunciadores do teu reinado, para que mais e mais pessoas possam desejar fazer parte do teu reino. Porque é um reino de justiça, é um reino de alegria, é um reino de respeito, é um reino de salvação, é um reino de esperança. Assim como nós fomos colocados por Ti neste reino, queremos que mais e mais pessoas, a partir de nós, através de nós, possam também entrar neste reino glorioso que Jesus Cristo inaugurou quando aqui entre nós esteve e morreu em nosso lugar. É em nome dele que nós oramos. Amém. Todos podem se assentar e vamos continuar meditando em como podemos e devemos dedicar os nossos lábios ao louvor, mesmo que as circunstâncias nos façam desanimar, que dos nossos lábios sempre esteja o louvor.
Este hino nos fala então de lembrar aquilo que Deus nos tem feito, aquilo que Ele nos tem concedido. É o tema dessa música, vamos cantar agora. Quando os poetas aqui se recordam então dos Salmos, recorda a história do povo de Israel que, estando em grande dificuldade, experimentou um momento em que a sua boca se encheu de alegria e a sua língua de júbilo. Salmo 137. Lembra, perguntam os poetas brasileiros, que o Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos? É o que nos faz agradecer aquilo que antes apenas nos fazia sonhar. Então, com muito trabalho, aguardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé, podemos saber agora que valeu a pena esperar, porque o Senhor, uma vez mais, foi fiel. Eu estou certo que todos nós aqui sabemos que isso é verdade. Mas quando estamos mergulhados nas dores de nossas almas, nem sempre a nossa boca se enche de alegria. Por isso a música do coro foi perfeita quando nos lembrou que o bem imenso de Deus nós temos que guardar na memória, para aqueles momentos em que parece esse bem imenso nós não vemos. Vamos ficar em pé e vamos adorar como temos feito a Deus, a este que enche a nossa boca de alegria. E se nessa hora, por causa das lutas, não está cheia de alegria a sua boca, lembre-se do que Ele já fez. E se alegre também, porque aquele que fez, vai fazer. Cantemos todos juntos. Parapapararam, parapapararam, parapapararam. Parapapararam, parapapararam, parapapararam. Lembra que o Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos, é o que nos fazia sonhar. Com muito trabalho e guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, que mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. Parapapararam, parapapararam, parapapararam. Parapapararam, parapapararam, parapapararam. Lembra que o Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos, é o que nos fazia sonhar. Com muito trabalho e guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, mais uma vez
soy fiel. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. A nossa boca, vozes femininas, boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. Vozes masculinas. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus todo. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. Para papararam, para papararam, para papararam. Para papararam, para papararam, para papararam, para papararam, papararam. Os irmãos, por favor, podem então se assentar. Nós vamos então agora ter esse momento da nossa entrega de dízimos e de ofertas. E eu sempre gosto de... Já temos aqui escaladas na Milena e Giovana. Daqui a pouquinho eu chamo vocês, tá bem? Eu quero falar para vocês uma palavrinha que eu acho que se aplica a todo mundo, todas as idades. Quero falar sobre... Vou contar uma historinha bem rápida. Quando eu tinha 9 anos, foi quando eu aprendi a ler, eu ganhei um livro de poesia, Canções da Primavera, de capa rosa. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a escrever poesia, imitando os poemas daquele livro. Uma poesia agora, com rima ou sem rima? Com rima. Então é muito bom ver aqui cada criança, porque sempre que vemos uma criança, nosso coração se enche de esperança. Então, isso é muito importante, porque a gente sempre imita os outros. Qual a menininha aqui que já não pegou o sapato maiorzinho da mamãe e colocou e tentou andar? Não é? É assim mesmo. Mas sabe qual é o problema? É que às vezes nós imitamos pessoas que não valem a pena. Imitamos gente bagunceira na escola. Imitamos gente que fala palavrão. Nós achamos bonito que elas façam isso e fazemos também. Não pensem que são só vocês, não. Essa velharada toda também, às vezes, é influenciada pelos outros. Hoje eu estive na classe dos juniores. E os juniores fizeram uma lista de coisas boas para fazer. Respeitar o próximo, não ter preconceito. Mas como respeitar o próximo? Ninguém respeita o próximo. Vamos imitar também quem não respeita? Não mentir. Mas todo mundo mente. Nós sempre seguimos um exemplo. Mas vamos pedir a Deus que nos ajude a seguir
bons exemplos. Todos nós, de qualquer idade, precisamos de bons exemplos. Paulo mesmo disse: sejam meus imitadores. Esse Paulo era orgulhoso, hein? Como eu sou de Cristo. Sabe por que ele disse isso? Porque ele sabia que ele já era imitado. Já que eu sou imitado, eu vou ser uma pessoa que vive de uma maneira santa e certa, para que eu não leve ninguém a fazer o que não é bom. Porque eu só serei bom, só levarei pessoas a fazer o que é certo se eu imitar a Jesus Cristo, que respeitava o próximo. E aí nós temos um monte de características, que orava ao Pai todos os dias. Então a pergunta que eu faço a vocês e a todos nós aqui é: a quem nós estamos imitando? Que exemplo estamos seguindo? Um conselho então para cada um de nós todos aqui. Eu disse que estive então nas classes. Eu fui em todas as classes hoje pela manhã. E me veio um pensamento. Porque eu assisti aulas magníficas, não vou destacar nenhuma, mas aulas muito boas. E eu pensei, primeiro, que bom que tem tantos alunos, classes entupidas de gente. Que bom. Mas também pensei, e quantos só se contentam com o culto? Uns porque não podem, têm dificuldades diversas. Mas outros porque não se deram conta que é o conhecimento que nos prepara para a vida. O culto, meus irmãos, tem pouco conhecimento, tem muita aplicação e muita adoração, mas pouco conhecimento, porque não dá tempo, são só 90 minutos, temos muitas coisas a tratar. Mas na escola bíblica é mais conhecimento, cada classe lendo a Bíblia, explicando aquele texto. Eu quero desafiar você, que não é aluno da escola bíblica, a se tornar um aluno. Não precisa ser aluno, precisa estar presente. Colocar lá o seu nome, sou aluno, não quer dizer nada. Estar presente, vale a pena. Classes boas, adolescentes, classes ótimas. Agora os jovens tiveram uma classe, agora vão ter outra agora. Classes em francês, classes em inglês, classe para casais, estava lotada a classe para casais. Nós temos um desesperador problema de espaço. Eu fico pensando, onde vamos colocar as pessoas que vão chegar esse ano para a igreja? No ano que vem para a igreja? Colocar aonde? Em qual classe? Não tem espaço. Mas temos que dar uma solução para que você possa estudar a Bíblia e aprender a Bíblia, ter conhecimento, para que na hora das decisões, na hora das aflições, a Bíblia lhe diga como fazer, por que fazer, de que modo então agir. Fica este insistente convite para você participar da escola bíblica, como as nossas crianças, que daqui a pouco vão, após o ofertório sair, irão para os seus cultos. Então, Giovana e Milena podem vir então segurar as salvas para essa hora das ofertas, dos dízimos, não é? Essa hora que vamos entregar, não é? Parte daquilo que Deus deu para a gente, não é? Para que o Evangelho possa ser pregado na Tijuca, no Grajaú, no Leblon, no Chile. Temos um pedido de oração dramático da nossa irmã Marlene Tid, nossa missionária lá, por uma família que precisa muito de nossas orações. Na China, temos lá, como os irmãos sabem, casais de missionários. No Afeganistão, é através do seu recurso. Então nós estamos, neste mês, também estimulando os irmãos a fazer uma oferta para missões mundiais, para que vocês vão ver os testemunhos, os desafios. Há muito mais que nós podemos fazer. Eu sei que é uma frase feita, meus irmãos, mas em qualquer lugar do mundo, um brasileiro não precisa explicar nada. Se o cara é americano, ele tem que chegar e explicar: eu sou americano, mas eu sou bom.
eu estou aqui para ajudar, estou aqui para evangelizar, porque a imagem está contaminada. Se ele é inglês, é a mesma coisa. Por razões históricas, não estou aqui justificando, só estou colocando como os fatos são. Mas quando chega um brasileiro, em qualquer lugar do mundo, não tem que explicar nada. Já é querido por ser brasileiro. As razões também não importam, mas o fato é esse. Então nós somos hoje a nação com o maior potencial de evangelizar o mundo, é a nação brasileira. Desde que a gente tenha visão. Para isso estamos nesse congresso, amanhã também, terça-feira de igual modo participando, e você pode também separar, além do seu dízimo, uma oferta que vamos encaminhar integralmente, 100% para a Junta de Missões Mundiais, que vai permitir mandar mais missionários. Temos aqui alguns nesse instante e vamos ter oportunidade também de ouvi-los em outros momentos. Então, se você trouxe o seu dízimo, sua oferta, esta é a hora de entregar aqui. A Milena e a Giovana vão segurar as salvas para você. Crianças, olhem um pouquinho para trás. Esses 3 aqui são missionários num país que eu não posso dizer o nome. Nem o nome deles eu posso falar. Quando vocês saírem, eles vão sair com vocês. Aí vocês podem perguntar o nome deles e que país eles são missionários, tá bem? Mas aqui eu não posso falar por causa de segurança. Porque há lugares no mundo que você não pode ir à igreja livremente. Se você for, você é preso. Porque não pode, é proibido. Aqui você é livre para vir aqui, cantar, cultuar, não é? Então, vou pedir então para ele, vai orar agora então, por vocês, tá bem? Vamos ficar todos em pé, vamos orar, depois vocês vão sair, eles vão sair juntos com vocês, vocês perguntem, não perguntem se vocês quiserem, tá bom? Leve eles lá para a classe de vocês, para o culto de vocês lá também, leve um pouquinho para vocês perguntinhas lá para eles, lá pode, lá não está sendo filmado, pode, tá bom? Vamos abraçar eles aqui então? Pode vir juntos aqui dele, ó, pode vir. Depois vocês perguntam, não, pode vir, vamos abraçar aqui os nossos missionários, de um país muito longe, muito grande, mas eu não posso falar mais nada, vem cá, vem. Isso, pode subir, vem subir aqui, vem, isso. Só a Milena e Giovana que não podem. Vem, Fernanda é sua mãe. Ok? Então, vamos abraçar aqui, pode abraçar aí, vamos ficar tudo coladinho aí, que agora ele vai orar. Vamos orar então? Olhinhos fechados, que ele vai orar pelas ofertas, agradecendo e dedicando o mundo a Jesus Cristo. Senhor, queremos louvar e agradecer o Teu nome pelo privilégio de Te honrar através das nossas ofertas, dos nossos dízimos, de prestar culto ao Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos entregado, por tantas bênçãos. Obrigado porque nesse momento retribuímos isso ao Senhor.
E obrigado por essa alegria e a bênção de ter as crianças aqui diante do Senhor, que vão aprender mais de Ti, ainda mais no mundo como estamos hoje, que a Tua palavra seja cada dia mais forte nos corações de cada criança aqui. Que no culto a Tua palavra lhe caia nos corações dele e dê fruto a 100 por um. Que o Senhor esteja preparando os corações deles para receber. E eu oro pelas crianças do mundo, que tem tantas crianças que não Te conhecem e não têm a oportunidade de ouvir do Senhor, de saber do Senhor, de ter um culto especial para eles, uma escola dominical para eles. Que o Senhor abençoe os missionários ao redor do mundo que estão trabalhando com as crianças. No nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, vocês podem todos sair. Levem os missionários com vocês, depois eles voltam. Leva lá e pode perguntar tudo que vocês quiserem. Quero lembrar a todos os irmãos, então, enquanto nossas crianças se dirigem ao seu culto, numa sala não muito bem preparada, porque não temos espaço, mas Deus vai nos dar outras condições. Quero lembrar os irmãos as nossas celebrações da morte e ressurreição de Jesus, o Celebrando a Páscoa. Começaremos domingo que vem, à noite, com a orquestra, às 19h30. Depois, no sábado, no dia 12, às 19h30, com o coro da igreja e o coro Excelsior. No domingo. E depois, na segunda-feira, dia 14, às 7h30, com um culto em francês. Não se preocupe, será bilíngue, francês e o nosso idioma, com transmissão para as igrejas da França, que vão estar participando também conosco através da internet. E no domingo, nós teremos 7 cultos. Estão lembrados daquela linda experiência das 7 igrejas do Apocalipse? Agora serão as 7 palavras da cruz. Vamos começar, então, às 7h da manhã. Depois, às 9h, às 11h, às 14h, às 16h, às 18h e às 20h. Às 7h, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Primeira palavra da cruz, com o trio feminino Itacuruçá, pregando o pastor Alcenir. 9h, hoje você estará comigo no paraíso, com o coro Otília Galvão, este que lhes canta nesta manhã. Pregará o pastor André Lisboa. Às 11h, terceira palavra da cruz, Jesus diz: aí está o seu filho, aí está a sua mãe. Vai pregar o pastor Carlos Daniel e vai cantar o coro masculino da nossa igreja. Às 14h, Eloi, Eloi, lama sabachthani, a quarta palavra da cruz. Vai pregar o pastor Cleudair, vai trazer a inspiração musical, a banda Querigma, essa que vem participando dos cultos de hoje. Às 16h, o quinto culto com a quinta palavra da cruz, tenho sede, coro da igreja Itacuruçá, o pregador serei eu. 18h, sexto culto, sexta palavra da cruz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pregará o pastor José Maurício, cantará o coro jovem. E às 20h, está consumado, pregará o pastor Roberto,
Costa e o coro Novo Canto, que preparou uma cantata especial com as 7 palavras. Então, neste culto, todas as palavras serão recordadas e o coro preparou uma cantata exclusiva para este momento chamado As 7 Palavras da Cruz, encerrando então às 20 horas. A minha pergunta é muito simples. Você acha que você é capaz de participar dos 7 cultos? Não? Bem, algumas pessoas eu penso que realmente não têm essa capacidade por uma dificuldade de ordem física. Não é? Não tem uma saúde que lhe permita isso. Mas isso são 3 ou 4. Não é? Algumas pessoas, eu inclusive, do último momento, participamos dos 7 cultos. Tranquilo. É tranquilo. Não se vê a hora passar. Como na vigília, 7 às 10, já acabou? Nem começou. Mas isso depende da motivação. Então eu quero convidar você a se organizar, a desejar participar das 7 palavras da cruz no domingo dia 13. Então, temos várias celebrações, particularmente as do dia 13, somos desafiados a dizer, eu fui no 7. Santo orgulho, mas esse orgulho vale a pena. Vamos então, assim, participar. Pastor Alcenir, então, dará sequência ao nosso culto. Vou convidá-lo a que venha aqui, igualmente nosso pregador, pastor Adilson, que é um coração missionário, e a partir de São Paulo ele procura desafiar as igrejas daquele estado e região, nós aqui incluídos, com esse compromisso que nós temos. Eu vou sair um pouquinho, vou às classes de novo e voltarei para escutar a parte final, espero eu, que vai ser a melhor. Vamos então agora ter um momento de intercessão. O pastor Alcenir vai conduzir esse instante e depois vamos pensar um pouquinho em nossa responsabilidade, em nosso compromisso missionário. Corotilha Galvão vai cantar Sou Feliz, né, com Jesus, e você vai ter a oportunidade de preparar o seu coração, né, para entregar a Deus, né, aquilo que de repente está te trazendo preocupação, está te incomodando, está tirando a tua paz. Enquanto você ouve essa música que tem uma letra tão tocante e profunda, né? Foi escrita dentro de um contexto de muita tribulação, de muita dor, como muitos de nós têm atravessado. Mas independente das circunstâncias, independente do mal que nos cerca, nós podemos ser felizes, desde que os nossos olhos estejam fitos no autor e no consumador da nossa fé. Enquanto nós estamos ouvindo essa música, eu gostaria que você abrisse o seu coração para Jesus. Logo em seguida, o pastor Adilson Santos vai orar e já vai assumir o púlpito que ele vai, né, usar para trazer a mensagem nesta manhã.
Amém? O pastor Adilson vai orar então agora nesse instante, vai colocar as nossas dores, as nossas lutas e orar pela nossa campanha de missões. Se você que tem algo a colocar diante de Deus, pode se colocar em pé nesse instante. Nós temos muitos missionários passando por dificuldades. O pastor Jael mencionou a irmã Marlene Tite, ali com o seu problema, junto à escola onde ela trabalha, e vários outros missionários carecem das nossas orações e das nossas intercessões, assim como você, que de repente também está passando por um momento difícil na sua vida, na sua caminhada. Nós vamos nesse instante ter a oportunidade de abrir os nossos corações, de clamar diante do único e verdadeiro Deus. Nosso Deus e Pai, nós reafirmamos que somos felizes com o Senhor, que apesar de aflições, problemas e dificuldades, nós temos a felicidade no Senhor Jesus Cristo. E isso acontece porque o Senhor anda conosco, a Tua presença está em nossas vidas, nós temos o Senhor como ajudador, por isso nós Te agradecemos, Pai. E queremos também, ó Pai, neste momento, interceder e suplicar por aqueles que estão passando por aflições, por aqueles que estão enfrentando problemas, quer seja enfermidade, relacionamento, dificuldades financeiras, perseguição. Ó Deus, dá o Teu livramento aos Teus servos, às Tuas servas, às famílias. Estende, Pai Santo, a Tua graça protetora, abençoadora sobre os missionários espalhados no mundo todo também, a fim de que eles, ó Pai, estejam enfrentando as dificuldades, mas com conhecimento a cada dia da Tua presença e a fé renovada a cada instante com o Senhor. Fica conosco aqui também, nós Te suplicamos por Tua palavra para que ela nos abençoe nesta manhã, pois oramos em nome de Jesus. Amém.
Bom dia, graça e paz. Nós louvamos a Deus pela igreja em Itacuruçá e agradecemos o convite para retornar. Já estivemos aqui uma vez no Congresso Missionário, começando naquela oportunidade no domingo e indo até a quarta-feira. E agora, mais uma vez, a gente começa hoje falando em todos os cultos e vamos até terça-feira falando sobre missões. E eu agradeço o pastor Israel, o pastor Alcenir também o convite. Nós temos algumas recordações muito boas desta igreja. Nós chegamos aqui no Seminário do Sul e estudamos, eu fiz teologia, minha esposa fez música sacra. E de quando em quando a gente estava aqui na igreja em algum evento, mas alguma coisa que também é marcante é a presença do Eduardo aqui conosco, Eduardo Lakshevitz. Eu cantava Alcenir no coro do seminário, fazendo teologia, né? Então, alguns teólogos também ajudavam ali o coro do seminário de música sacra. E a minha esposa cantava comigo no coro, eu cantei com a Elza, e depois tive a alegria de cantar com o Eduardo também. E são muitas recordações boas, nós louvamos a Deus pela vida da igreja em Itacuruçá. Abra a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 9, nós vamos ler de 35 a 38. Enquanto você abre, apenas para situar, nossa função hoje na junta, a gente trabalha com a mobilização, a gente coordena a mobilização estratégica da junta em todo o Brasil, e parte do ano a gente fica aqui no Brasil visitando as igrejas, convenções, falando em congressos, e uma outra parte do ano a gente está no campo pastoreando os missionários. A gente está assumindo uma área de orientação pastoral dos missionários no Oriente Médio e Norte da África. Então queremos contar também com as orações dos irmãos e das irmãs sobre o nosso dia a dia missionário. Mesmo sentado como você está, acompanhe a leitura, Mateus 9, 35 a 38. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O Senhor abençoe sua palavra em nossos corações. Esse é um texto missionário. Nós o conhecemos como um texto missionário que apresenta o Senhor Jesus Cristo em ação. O Senhor Jesus, enviado por Deus, o nosso Mestre, o nosso Salvador, Ele está aqui efetivamente no exercício do seu ministério. Se nós temos o Senhor Jesus como referência, se nós o temos como aquela pessoa padrão que a gente deve imitar, assim como o pastor Israel falou aqui sobre as crianças, nós devemos olhar para esse texto e observar a maneira como Jesus tratava a multidão, ou mesmo tratava as pessoas individualmente, e copiá-lo. Jesus é digno de ser imitado, e nós devemos olhar a multidão, olhar o mundo, olhar as pessoas da mesma maneira que o Senhor Jesus vê. Esse texto, sendo um texto missionário, apresenta para mim um microciclo missionário. E quando a gente pensa numa coisa cíclica, é algo que tem um início, tem um desenvolvimento, tem uma conclusão. E Jesus, ele faz aqui uma tarefa completa, mas a situação não para, porque ele segue adiante, e ele sempre estava alternando esses encontros. Eu digo que Jesus é o cara dos encontros. Ele estava sempre encontrando pessoas, às vezes individualmente, às vezes na casa, às vezes na rua, às vezes era um encontro fortuito, alguém que esbarrava nele. Outras vezes ele marcava o dia e dizia: eu vou na tua casa. Mas Jesus se utilizava dos encontros para abençoar as pessoas. Ele não perdia a oportunidade. E quando eu olho Jesus dizendo que a gente deve pedir trabalhadores para a sua seara, posso dizer que Jesus fala com conhecimento de causa. Não é simplesmente um apelo jogado, colocado, mas é que Jesus, nesse momento do texto, ele está sentindo isso.
Ele está vivendo isso. Porque quando você volta no capítulo 8, se você puder olhar na sua Bíblia, o volume de trabalho de Jesus é intenso. Como disse, os encontros, no capítulo 8, logo no início, ele cura um leproso, depois tem o centurião de Cafarnaum, ele cura a sogra de Pedro. Olha, Jesus curou a sogra de Pedro, hein? E depois ele acalma a tempestade, tem o endemoniado gadareno, entra pelo capítulo 9, paralítico de Cafarnaum, chamado de Mateus, filha de Jairo, a mulher com fluxo de sangue, cura de 2 cegos, cura do endemoniado, e chegamos nos versículos que eu li. Então Jesus está com um volume de trabalho intenso, e por ver a necessidade, ele faz esse pedido: peçam ao Pai que levantem trabalhadores para a seara, que Deus vocacione, que Deus toque as pessoas, a fim de que possam suprir esta grande necessidade das multidões. Se nós temos Jesus como referência e como padrão, a gente tem que ter a visão de Jesus, e quando eu digo a visão de Jesus, está embutido a trindade ou a triunidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Como é que Deus vê, como é que eles, nessa triunidade santa, entende essa necessidade? E eu quero destacar algumas coisas desse texto para o seu entendimento. Primeiro, eu e você, nós temos que ter a visão de Jesus para o mundo. E a visão de Jesus para o mundo é o mundo todo. Deus não se contenta com nada mais, nada menos do que o mundo todo alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Não há concessões, não há distrações, não há desprezos. É o mundo todo, essa é a visão do nosso Deus. E essa deve ser a visão nossa também como seguidores de Jesus. A gente não pode pensar somente no Brasil, a gente não pode pensar somente na Tijuca, no Rio de Janeiro, ou somente em alguns lugares. Temos que olhar, assim como o mandato diz, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, não é algo gradativo, que você fala assim, primeiro Jerusalém, depois a Judéia, quando a gente fizer aqui, então, não. Ao mesmo tempo, a gente vai ser testemunha tanto concomitantemente. Essa deve ser a nossa ação. E é assim que Jesus vê o mundo todo alcançado pelo Evangelho. Onde nós encontramos isso no texto? Na verdade, o texto diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, pregando o Evangelho do Reino e atuando ali com aquelas pessoas. Ouso dizer que Jesus foi em todas. Se o texto diz que ele foi em todas as aldeias, cidades, ele foi em todas. Agora, estas aldeias que o texto coloca se referem à nação de Israel. Na minha visão, neste momento, nesse texto aqui, Jesus está limitado geograficamente pelo Pai. O Pai colocou limites, porque o Pai tem planejamento, o Pai tem planos. E não era, na visão de Deus, o momento ainda dos gentios de levar o Evangelho a todas as nações. Primeiro ele tinha que testemunhar aos judeus, a nação de Israel. Isso fica claro quando você avança no texto e chega no capítulo 15. Jesus está na parte norte de Israel e ele ultrapassa a fronteira norte, ele entra na região da Síria e Fenícia, e ele está ali nas regiões de Tiro e Sidom, cidades litorâneas que hoje estão no sul do Líbano. Uma região muito histórica, bonita, área do Hezbollah. Já estive lá 2 vezes e quero levar o pastor Alcenir comigo lá no Hezbollah. Eu não vou nem chamar o pastor Israel, que eu acho que ele não vai ter coragem. Vai comer falaf, lá em Tiro. Vai visitar os missionários. Vai pregar no Monte da Transfiguração, que o Monte da Transfiguração se estende desde Israel e entra também naquela parte sul do Líbano. Vai ver a nossa congregação lá em Mar Jaion. Mas quando você entra naquela região, a polícia de fronteira da região não é o exército do Líbano, é o agente do Hezbollah. E aí você tem que entregar o passaporte para o agente do Hezbollah e ficar em oração, Eduardo. Será que esse passaporte volta? Será que a gente sai daqui?
e consegue continuar o nosso trajeto aí, mas Deus tem nos preservado e é uma região muito abençoada. A gente tem lá muita coisa boa também acontecendo com respeito ao Evangelho. É nessa região que Jesus encontra aquela mulher, aquele encontro que eu não tenho tempo para colocar os detalhes, mas a mulher insiste pedindo pela sua filha, e Jesus diz assim para ela: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está colocando que ele agora vai atender Israel. Não é o momento ainda dos gentios. Ou seja, a oportunidade ainda não é sua. A mulher insiste de várias maneiras. Jesus usa um ditado popular: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E a mulher insiste na sua fé: sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do Senhor. E aí, quando Jesus vê essa fé e essa humildade, ele atende aquela mulher da maneira como ela deseja. Aquela mulher, quando fez essa declaração, ela estava dizendo: Jesus, não tem problema. Se o que o Senhor tem para mim agora são migalhas, eu quero. Se o que o Senhor tem agora são apenas migalhas, não tem problema, me dá que eu quero sim. É como se ela dissesse assim: Senhor, as tuas migalhas para mim se tornam um banquete, porque quando vem de Jesus abençoa, amém? Então, dessa maneira, aquela mulher furou a fila. A mulher cirofenícia furou a fila. E Jesus abriu uma concessão e ela foi abençoada. Esse texto coloca essa limitação geográfica. Só que Jesus vai à cruz, ele morre, ressuscita, ele volta ao céu, ele manda o Espírito Santo, a igreja é inaugurada. E agora não há mais limitação geográfica. Como também no advento das línguas de Atos 2, é uma demonstração que agora não existem mais barreiras linguísticas, idiomas, e nem dificuldades étnicas. Então hoje nós temos o mandamento de ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E na verdade, quando a gente olha o mundo, a gente tem que pensar no mundo étnico e não geográfico. Há 20 anos, a nossa Junta de Missões Mundiais vem fazendo uma transição de uma ênfase geográfica para uma ênfase étnica. A gente ainda se preocupa com geografia, sim, mas dentro de determinados países existem várias etnias. E a gente não pode atingir somente uma e colocar lá na estatística de que aquele país está atingido. A gente tem que chegar em todas as etnias. E alguém que está aqui é especialista nisso. E já foi apresentado, nosso missionário lá da Ásia, trabalhando com minorias étnicas, num país que só ali são 450 minorias étnicas. A gente não pode chegar num país com 450 minorias étnicas e mandar somente um missionário ou 10 missionários. No mínimo, pensando assim, nós teríamos que mandar 450 missionários, porque ele não pode aprender só o idioma oficial. Além do idioma oficial, ele tem que aprender o dialeto da minoria, porque falando o dialeto da minoria, ele vai poder chegar no coração. Em alguns países, o idioma oficial é para comer, beber, viajar, deslocamento, mas para entender conceitos é na língua materna. Por isso a gente tem que pensar de maneira étnica. O mundo não está mais estacionado. O mundo está em movimento. Isso é bem claro porque no passado as pessoas ficavam muito mais numa região e ali faziam todas as fases da vida. Algumas pessoas circulavam num raio de 100 quilômetros. Hoje as pessoas viajam mais, hoje existem mais facilidades. Mas a gente observa os movimentos populacionais e eles acontecem principalmente por 3 razões. Hoje o mundo se movimenta por questões econômicas. Existem pessoas circulando, eu não vou nem falar do mais médicos, né? Por não concordar, por conhecer Cuba, de estar lá dentro de Cuba, né? Mas vamos deixar esse debate ou embate para um outro momento. Mas existem hoje esses deslocamentos profissionais, e pode ser que você esteja daqui a algum tempo, se não já,
com alguém no seu escritório, ao seu lado, que é um português, um espanhol, um italiano, ou mesmo um árabe, e de repente, da hora da oração, 5 vezes ao dia, ele vai pedir licença na sala e vai pôr o tapetinho no chão, ele já sabe a direção de Meca, ele vai fazer a oração dele na tua sala, no escritório, onde ele estiver. E ali no teu trabalho você tem um campo missionário. As pessoas se movimentam por questões econômicas, as pessoas se movimentam por catástrofes naturais. As pessoas se movimentam por guerras. Hoje nós temos missionários trabalhando em campos de refugiados e o exemplo mais perto da gente é a guerra na Síria, e milhões de sírios saíram e eles estão agora no sul da Turquia, eles estão um pouquinho lá também no Irã, mas muito mais no Iraque, e a maior concentração de refugiados é na Jordânia. Hoje nós temos missionários nossos trabalhando com os refugiados da guerra. E recentemente um deles foi até entrevistado pelo Globo Esporte, porque a taça Gilles Rimet passou por lá, e nós temos um trabalho também social, humanitário e esportivo dentro dos campos de refugiados. Nós estamos recebendo sírios aqui. Em São Paulo temos algumas igrejas nossas, batistas, cuidando de refugiados. Temos uma concentração no Espírito Santo, temos um outro grupo também em Foz do Iguaçu, porque a gente precisa cuidar dessas pessoas, mas também ministrar a graça do Evangelho. E uma outra questão que as pessoas se movimentam, elas se movimentam por catástrofes naturais. A pergunta é, tem algum haitiano morando no Brasil? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Por causa do terremoto, 300 mil mortos, buscando uma condição melhor, o país destruído. Os haitianos, então, estão saindo para alguns países, principalmente o Brasil. Nesse trabalho de mobilização, a gente tem que viajar o Brasil todo, e a gente vê isso muito de perto, desde Macapá, Manaus, Rondônia, e eles desceram também para o centro-oeste, eles estão trabalhando na lavoura, eles chegam nos grandes centros. E recentemente um pastor amigo falou: Adilson, o que é que eu faço? Todos os cultos eu tenho 30 a 35 haitianos no culto. E eles ficam lá, eu não sei se eles estão entendendo, eu não sei falar francês. Eu falei, tem que aprender francês, mas tem que aprender o crioulo. Porque os haitianos, o idioma oficial é o francês, mas o idioma do povo é o crioulo. O que é o crioulo? O crioulo é um mix. O escravo era preso em África, e ele tinha o dialeto, e quando ele chegava na colônia, ele recebia a ordem do patrão numa outra língua, e ele fez a mistura do dialeto materno com a língua do patrão. Então tem o crioulo do francês, que é no Haiti, o crioulo do português de Cabo Verde, Guiné-Bissau, que é essa mistura, que é muito parecida. Aí eu falei para ele, Alcenir, tout bagay déjà bien, mas que Jesus chita sutroni, tout bagay déjà bien, tout bagay déjà bien. Vai traduzir? Diz que tem uma outra professora de francês aqui. Está ali. Mas eu não falei em francês, eu falei no crioulo. Alguém tem aí o dom de interpretação de língua estranha? Então, na verdade, esse texto que eu coloquei, Eduardo, é o cântico mais cantado no Haiti. As 2 vezes que passei por lá, comprovei isso no espaço de 6 meses, é a música mais cantada no Haiti. Tout bagay déjà bien, tout bagay déjà bien, mas que je suis cita sutroni, tout bagay déjà bien, tout bagay déjà bien, tout bagay déjà bien. Satan pede batalha, Satan pede batalha. O que eu falei? Satan pede batalha é fácil, né? Satanás perdeu a batalha. Agora, tout bagay, bagay vem de bagagem. E o que a gente leva na bagagem? Mala. O que a gente põe dentro da mala? Coisas. Tout bagay literalmente quer dizer coisas. Tout bagay, todas as coisas. Déjà bien, vão bem. A música mais cantada num país destruído, com pessoas morando em tendas que eram provisórias e foram eternizadas, sem casa, com a família que nem acharam os corpos, com pessoas que levantam de manhã e vão procurar um carro da ONU para ter a comida daquele dia. Elas estão cantando nas igrejas,
Tout bagaille déjà bien. Todas as coisas vão bem, todas as coisas vão bem. Por quê? Porque a música responde: Mas que je suis chita sutroni. Todas as coisas vão bem, porque Jesus está no trono. Então, quando Jesus está no trono, as circunstâncias não importam. A gente sofre, mas Ele está no trono da nossa vida. E dessa forma eu disse ao pastor: olha, você tem que aprender o francês, o crioulo. Logicamente que eu falei assim, não dizendo que ele tinha essa obrigação, mas nós direcionamos alguém do Projeto Radical, que já fala o francês fluentemente, para interagir. E hoje pelo Brasil existem igrejas que estão fazendo cultos e caminhando para fazer cultos na língua francesa ou no crioulo para os refugiados haitianos num outro momento do seu dia a dia. As pessoas se movimentam por questões econômicas. E um case interessante é o Vietnã. O Vietnã sofreu com a guerra, vocês vão lembrar da guerra com os Estados Unidos, as bombas de Napalm. Vocês vão se lembrar que o comunismo imperou e há perseguição, proibição de pregar o evangelho. E um casal de finlandeses, missionários trabalhando no Vietnã, com muita dificuldade, porque não podiam pregar livremente. E de repente começa-se um êxodo, e os vietnamitas vão se mudando do Vietnã para a Malásia. A Malásia se tornou o motor econômico do sudeste da Ásia. Kuala Lumpur, região, questões, mercado financeiro e também indústrias. E esses vietnamitas, como outras nações ali ao redor, estavam se mudando para lá para trabalhar. E num período de aproximadamente 5 anos, cerca de 150 mil vietnamitas se mudaram para a Malásia. O missionário disse assim: bom, aqui a gente não pode pregar, mas lá na Malásia, para vietnamita, a gente pode. Por quê? Porque a Malásia é uma república muçulmana. Toda vez que você encontrar uma república muçulmana, isso significa que a lei civil é a lei religiosa e vice-versa. Que a lei religiosa interfere na lei civil e no dia a dia. É a Sharia, Sharia ou Sharia lá, como queira, mais conhecida como Sharia. E essa lei islâmica interferindo no dia a dia diz que é proibido pregar para 65% da população da Malásia. Por quê? Porque 65% da população são os nativos da Malásia, são os malês de nascimento, que quando nasce, na certidão de nascimento já vem escrito muçulmano. Toda a documentação tem o registro da religião, muçulmano. Se converte, tem que trocar o documento, aí começa a apanhar. Mas 35% dos habitantes da Malásia são de um outro background, que vieram da Índia, da China, do Brunei, Mianmar, Vietnã. Então, para estes é permitido pregar. E dessa forma os missionários foram para lá, porque a questão não é geográfica, é étnica. Eles não estavam abandonando o chamado para o Vietnã, mas apenas um deslocamento, e começaram a pregar. Deus passou a abençoar, e eles pediram ajuda, outros missionários foram para lá, e na sequência de mais 5 anos, dos 150 mil, 25 mil se converteram ao Senhor Jesus. É um case interessante. Nós passamos lá na Malásia, isso está completando agora em outubro 2 anos, e quando passamos lá, visitamos uma igreja de vietnamitas. Gente, que coisa extraordinária. Na sua grande maioria jovens, e eles trabalham nas fábricas, lá nas empresas, das 7 da manhã às 7 da noite, 6 vezes por semana. E eles têm cultos na igreja todos os dias, ou seja, 6 vezes por semana, e todos os dias a igreja cheia, a bênção de não ter novela. Você vai ver a imagem nós estávamos lá no culto. Pode colocar o vídeo do Vietnã. E eles foram chegando, sentamos no chão, começaram a cantar. Pode soltar?
Eu vejo essa cena lembrando que a gente vai ter vietnamita no céu adorando o Senhor com a gente. Pode adiantar no cursor? Pode ir mais. Pode ir mais. Pode jogar bem na frente aqui, ó. Pode jogar aqui, ó. Dá uma pausa agora. Esse é Vladimir. E eles não estão jogando a imagem para a internet. Esse é o Vladimir, e ele, jogador profissional de futebol, ainda joga muito bem. Não é isso, Antônio? Ainda joga muito bem. Nosso missionário lá. E depois de um período em Kuala Lumpur, a gente tem uma escolinha de futebol que é referência. Os missionários que vão trabalhar com esporte no mundo todo, muitos passam por um período de estágio na Malásia, em Kuala Lumpur, pegam todo o know-how, porque é uma escola de ponta, alto nível, e depois eles estão preparados para trabalhar com futebol, esporte em qualquer parte do mundo. E o Vladimir estava lá e estava terminando o seu tempo, ele tinha que voltar ao Brasil nos próximos meses, férias, descanso, e planejar o retorno para o campo. E quando o missionário faz isso, vem para uma avaliação na junta para decidir a volta para o campo, qual país, qual projeto, e ele estava orando, e a gente compartilhava muito lá, e ele tinha a opção de continuar na Malásia, ele tinha um convite para ir para a China, e ele tinha também um desejo de trabalhar no Vietnã. E nós estávamos nesse culto com os vietnamitas, e quando acabou a gente estava conversando, o Vladimir disse assim, olha, nesse culto Deus falou comigo, e eu já decidi, e nós vamos agora para o Vietnã. Hoje, este casal, essa família, eles já estão trabalhando dentro do Vietnã, e eles foram pioneiros ali, e agora a junta já deslocou mais um casal. Hoje nós temos 4 missionários dentro do Vietnã, pregando o Evangelho do Senhor, e usando a linguagem do esporte para levar a mensagem do Evangelho. O mundo todo, essa é a visão de Jesus, mas também o Evangelho todo. E quando a gente fala do Evangelho todo, a gente está falando do Evangelho integral. A gente está falando do Evangelho que olha o ser humano e se preocupa não somente com a eternidade dele, mas há uma preocupação com o aqui e agora, com as suas necessidades primárias, urgentes, em vida, terreno. Em 1974, o Congresso Mundial de Lausanne, na Suíça, a Declaração de Lausanne, ela então assumiu a culpa, porque até aquele momento os evangélicos em todo o mundo não tinham dado uma ênfase ao evangelho social. A gente até aquela altura falava muito da alma do indivíduo, da eternidade dele, era algo bem mais escatológico, ainda que alguns fizessem, mas não era premeditado, não era proposital, planejado, e a Declaração de Lausanne pediu perdão publicamente por esse evangelho fracionado. Hoje há um avanço em todos os segmentos evangélicos e em todo o mundo. A gente não troca, não é assistencialismo, não é cesta básica para vir ao culto, não é abençoar se converte ou se frequenta, não é isso. É compartilhar o amor do Senhor, independente se tem a mesma fé que a gente. Os nossos missionários todos da Junta de Missões Mundiais, eles estão preparados, treinados, capacitados para trabalhar com o evangelho integral. A gente não faz o benefício somente, a gente trata independente da religião. E a gente tem vários missionários que são médicos, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, engenheiros, outras profissões também, porque a gente entende que esta é a visão de Jesus. Porque Jesus, no texto que eu li, ele foi em todas as cidades e aldeias, curando toda sorte de enfermidades, diz o texto, preocupação com o corpo.
Mais à frente a gente encontra Jesus multiplicando pão e peixe. É alimento. Deus é interessado na nossa felicidade e no nosso bem-estar. E os nossos missionários estão preparados para isso também. A Índia tem 230 milhões de deuses. Dá para entender isso? Tem gente que fala que é 23 mil. Tem gente que fala que é 2 milhões e 300. É que lá, tudo que se move é Deus, o que não se move também é Deus. Tem os deuses principais. O indiano geralmente não se relaciona com milhões de deuses, ele tem os seus 20 deuses principais para o seu relacionamento. Mas existe também a reencarnação dos deuses e por isso há uma proliferação. Costumo dizer que a idolatria é inflacionária, porque eles nunca vão se contentar, sempre tem que inventar um Deus a mais. E a gente deve agradecer muito que a gente tem um Deus único, amém? Só Ele nos basta, a gente não precisa de mais nada, mas eles estão sempre colocando alguma coisa, porque nunca supre. E é nesse contexto que uma das divindades, chamada Devadas, os devotos de Devadas, milenarmente, que iam fazer a sua devoção, prestar o seu culto, num templo a deusa Devadas, a adoração, o serviço cultual, unicamente era uma relação sexual. As profetisas ou prostitutas cultuais que serviam lá eram consagradas pelas famílias. Na época antes do Império Inglês isso era uma honra. E aí a pessoa chegava num templo, escolhia uma profetisa ou prostituta cultual, mantinha uma relação sexual e aí cumpriu a sua obrigação religiosa. Com os ingleses dominando a Índia, eles baniram, proibiram. E quando houve a proibição, essa prática foi para a margem da sociedade, se tornou uma prática marginal. Com a prática na margem da sociedade, homens inescrupulosos entraram no cenário. Os donos das mulheres. Eu não gosto de falar o nome de pessoas que obtêm lucro pela prostituição. Então esses homens que às vezes compravam de famílias pobres essas jovens prostitutas e as tornavam prostitutas, se tornavam donos, controlando tudo e obtendo lucro. Sem controle de doenças sexualmente transmissíveis, muitas prostitutas pegam a AIDS, morrem prematuramente. Como ele é o dono da prostituta, ele é dono dos filhos. Então o que eles fizeram? Para não perder o lucro, peça de reposição, uma das maiores tragédias da humanidade, hoje, acontecendo na Índia. Meninas de 6, 7, 8 anos começam a ser violadas por vários homens à noite, servindo como prostitutas cultuais. Não é para chocar você, é para que você entenda que o mundo é mau, mas Deus é bom. E essa é uma realidade. O governo indiano faz vistas grossas, organizações humanitárias conhecem isso. E um casal de missionários brasileiros indo à Índia, eles mapeando que trabalho fariam, percebendo isso, resolveram criar um projeto de resgate de meninas vítimas da prostituição. Eles estabeleceram 4 casas-abrigo, foram sustentados por vários anos por Ana Paula Valadão, diretamente, Ministério Diante do Trono, Igreja da Lagoinha, e fizeram um trabalho esplêndido. Depois houve uma mudança de mentalidade, de estratégia do Ministério Diante do Trono. O casal foi trazido ao Brasil e numa reunião disseram assim, olha, o projeto é bom, mas a gente não vai continuar e se vocês quiserem a gente está direcionando vocês para determinado ministério. O casal então, entendendo que o trabalho não havia terminado, resolveu se dissociar do Ministério Diante do Trono. Sendo batistas, fizeram contato, a gente teve com o casal numa reunião em São Paulo. Na mesma semana, conseguimos colocar numa reunião com o nosso diretor executivo, pastor João Marcos. Na outra semana, o casal já estava no treinamento aqui na colina, no seminário. E hoje esse casal já voltou
e está trabalhando já dentro da Índia, resgatando essas meninas que são vítimas ali. Já inauguramos nessa nova fase a primeira casa-abrigo para resgatar essas meninas vítimas da prostituição. E a transição com o ministério diante do trono foi muito tranquila, apenas uma situação que a gente então resolveu caminhar com esse casal nesse projeto. Temos algumas imagens de Evansat, pode passar bem rapidinho. Aqui uma imagem de uma das casas, pode seguir. Essa é a sala de recepção, pastor Israel, não é cromoterapia não, mas essa é a primeira sala onde a pessoa que chega tem o primeiro contato com o projeto. E algumas meninas chegam tão traumatizadas que elas ficam de 6 a 8 meses sem dizer uma palavra. Imagina viver numa casa sem falar com ninguém, porque elas perderam a confiança no ser humano, elas estão traumatizadas, trancadas e não falam nada. E depois, com o tempo, recebendo carinho, amor, elas conseguem abrir o coração e recebem o Evangelho do Senhor Jesus. Pode seguir uma área de prostituição em Bombaim, uma rua de prostituição, vamos passar, mais uma imagem, segue. Alguns homens ali, uma prostituta cultual, pode seguir, mais duas aqui, pode passar. Esse é o ambiente, é o habitat de uma prostituta, é a casa dela que se resume a um quarto, pode seguir. Ela estende as roupas aqui, guarda suas coisas, segura nessa imagem, essa imagem é muito triste. Aqui você vê um fogão a combustível, eles pegam esse fogãozinho, colocam no chão para cozinhar. É nesse lugar que ela cozinha, mas aqui também a mãe lava a roupa, estende aqui, e aqui a cama dela, e todas as noites ela atende aqui 5 a 6 homens. E enquanto ela está atendendo esses homens aqui, as crianças estão dormindo aqui, ou tentando dormir. Essa é uma tragédia. Várias crianças chegam com imagens, com pesadelos, com deformações, e é preciso todo um trabalho de acompanhamento clínico com psicólogos, usando muito a Bíblia, e dessa forma para que essas crianças sejam completamente restauradas. Pode seguir essa imagem da mãe entregando a filha para o projeto. Como é que é feito? A mãe vai num cartório e assina uma declaração passando a guarda da criança para o projeto. Tudo legalizado. No dia que a mãe vai entregar a criança no nosso projeto, essa foto é retirada para arquivo, para uma segurança. Porque mais à frente, se por acaso ela falecer, e um dia a menina perguntar, o que eu estou fazendo aqui, quem que me trouxe? Então a declaração é mostrada, mas a foto também está ali para dizer, olha, essa foto foi tirada no dia que a sua mãe entregou você para a gente aqui no projeto. Mais uma imagem, uma outra mãe entregando aqui a sua filha, essa agora já mais adolescente, mais uma menina, e aqui já a rotina da casa, estudando a Bíblia, pode seguir, filmes, desenhos, oficinas. Eu gosto dessa imagem, porque a gente fala de acessibilidade, e existem pessoas que não acessam as maravilhas que Deus criou. De quando em quando, os líderes do projeto pegam um ônibus e levam para um jardim, ou para um local com piscina, bonito, e elas têm um dia de ver aquilo que Deus criou, as maravilhas, para que também possam acessar a estas situações. Pode seguir. Aqui uma imagem da casa, aqui já no momento de culto, oração, estudo bíblico, voluntário aqui, pode seguir. Mais uma imagem da casa, pode passar. Aqui a cozinha, olha o capricho, hein? Pode seguir. Eu gosto muito dessa imagem. Este é um dos quartos das meninas. Lembra onde é que as crianças dormiam? E olha agora o capricho dos missionários. Aqui, então isso também, o Evangelho integral traz também dignidade. Pode seguir. Segue. Pode passar. Segue. Pode passar. Essa menina foi uma daquelas que ficou meses sem falar uma palavra. Ela passou a ser violada muito cedo. E ela chegou no projeto contaminada com a AIDS. E então, depois de muito tempo com ela abriu o coração e recebeu a Jesus como Salvador. Hoje ela é uma das líderes do projeto.
No projeto tem um acompanhamento clínico, então elas fazem exames, recebem os remédios para a AIDS, o AZT, os remédios coadjuvantes para com a AIDS, e exames periódicos. E um dos médicos, então, recentemente falou, está acontecendo alguma coisa contigo, porque os sintomas da AIDS estão diminuindo muito rapidamente. A gente crê que ela já está curada em nome de Jesus. E ela está lá transformada, feliz, servindo ao Senhor. Pode seguir. O ônibus, que é uma questão de segurança, segue. E aqui o casamento. Olha só, pastor, que coisa interessante, que é um resgate completo. Meninas que não teriam a opção de ter família, criar filhos. Então agora no projeto estão se casando também. E essa aqui está casando com um jovem crente. E o pastor está fazendo um casamento. Pode seguir? Está aqui o missionário, pode seguir, segue, pode passar, pode seguir, pode passando, aqui. Segura nessa imagem que também não está na internet. Esse é o casal de missionários. Eu perguntei para ele, falei, Raul, quando você voltar, quantas casas você quer estabelecer? Ele falou, olha pastor, no mínimo 4. Ele entende que ele pode cuidar de 4 casas, uma referência, ele tem monitores ali que ele treinou para cuidar de mais 3. E ele falou, essa casa referência é para receber os voluntários do Brasil. Quantos sairão daqui de Itacuruçá? Alguém vai levantar a mão? Estou esperando, pastor. Ninguém se habilita? 15 dias. Parte das suas férias. 1 mês. Hoje nós temos falado nisso no Brasil inteiro e alguns têm se levantado para ir para um período de férias, simplesmente para ajudar no convívio ali. Alguns são profissionais da área de psicologia, área de educação, área do esporte, área médica. E é possível fazer esses trabalhos ali com essas meninas. E outros estão pegando licença sem remuneração para ficar período de 6 meses a 1 ano. O mais importante é que se Deus tocar o coração de alguém aqui, você é nosso convidado para passar um tempo lá e usar seus dons e talentos. Deus vai te mostrar como é que você pode ser útil lá. Agora, na visão do missionário, alguns que forem, vão também ser tão tocados por Deus com um chamado, que vão resolver fazer isso como estilo de vida, como missionário de tempo integral. E esse é o objetivo para que ele possa espalhar o know-how e espalhar estas casas por várias regiões da Índia, porque a necessidade é grande. Aí eu perguntei para ele, quanto custa esse projeto? Ele falou, tem 2 custos. Um custo é de instalação e o outro é de manutenção. Custo de instalação significa aluguel adiantado por 1 ano. Na Índia não se paga mês a mês. Então é pago 1 ano adiantado. E depois a mobília. Então, a instalação é 1 ano de aluguel e toda a mobília, como você viu, biliches, fogão, geladeira, tudo. Qual o custo disso? R$20.000. Com R$20.000 faz a instalação. E depois R$3.500 mês, 35 a 40 pessoas comendo, todas as refeições, material didático, pedagógico, deslocamento e assim por diante. E a gente entende que não é caro. A gente tem uma facilidade hoje com a valorização do nosso dinheiro. Então, se Deus tocar no coração, no teu coração, você pode ajudar esse projeto, você pode adotar pelo PAN, você pode dar uma oferta única, o pastor Israel pode direcionar como a igreja pode se envolver, mas há esta necessidade. O evangelho todo, integral. A gente não está estabelecendo, não é orfanato. A gente quer ter a noção de família. Por isso, não teremos um grupo num local com 100 pessoas. Mas serão grupos menores para que haja esse senso de família. É casa-lar. Esse é o nosso objetivo lá, casa-lar. Agora, com 18 anos, muitos que trabalham com crianças desassistidas, sem os pais, com 18 anos, a pessoa é lançada na sociedade. No nosso projeto, não. Porque o nosso projeto, nós batistas brasileiros, vamos bancar até a universidade dessas meninas. E elas só sairão do projeto por volta de 24 anos, com a formação superior, para que, tendo a profissão, possam se encaminhar na vida, e a gente crê que o restante Deus vai cuidar, mas essa é a nossa parte. Amém? Ore por isso e participe de alguma maneira, se você tiver condições. E eu quero terminar. O Evangelho todo
a visão do mundo todo, mas o amor todo. E quando a gente fala amor todo, a gente está falando de compaixão. E Jesus sentiu e foi movido de íntima compaixão, olhou aquela multidão como ovelha desgarrada e errante sem pastor. E é tão interessante que na maioria das vezes que Jesus atendia as pessoas, curava um cego, um leproso, um aleijado, sempre o texto diz, movido de íntima compaixão. E tem gente que confunde compaixão com pena. Pena é o que a gente sente no noticiário, quando a gente vê uma tragédia no mundo e de repente você muda de canal e entra o futebol, ou um outro tema ali, e aquilo apaga da mente, e tem gente que sente muito e fala assim, que pena, que pena. Mas compaixão vai mover a gente a fazer alguma coisa. A gente não vai se contentar em simplesmente receber aquela informação triste e achar que não tem nada a ver com a gente. Compaixão é tomar o lugar do que sofre. Compaixão e misericórdia, que na Bíblia às vezes querem dizer a mesma coisa, com pequenas diferenças no Antigo Testamento por causa do hebraico. Mas quando Jesus olhava o cego, é como se ele tomasse o lugar do cego. Como seria a minha vida se eu estivesse nessa situação? Um grande exemplo de compaixão é Nicholas Winton. Eu quero terminar contando a história dele. Um inglês que vai à Tchecoslováquia em 1939, e a Tchecoslováquia já está lá invadida com o nazismo, e ele percebe então, antes do começo oficial da guerra, que os judeus estão sendo perseguidos e que as crianças estão sofrendo, e ele volta para a Inglaterra, sentindo compaixão, e resolve criar um projeto para livrar essas crianças. Ele escreveu cartas a vários países da Europa para que famílias abrissem as suas casas para receber as crianças judias da Tchecoslováquia. Somente a Inglaterra e a Suécia atenderam esse pedido. E ele então começou esse projeto e buscando autorizações e foi deslocando de trem. E Nicholas Winton conseguiu salvar 669 crianças da morte. A história conta que, logo que estoura a guerra, o último trem, com 250 crianças, foi impedido de deixar a Tchecoslováquia, e essas crianças foram para campos de concentração, e todas morreram em campos de concentração. Mas ele conseguiu salvar 669 crianças. Quem faz o bem não faz propaganda. Nicholas Winton não contou nada para ninguém. E então, já velhinho, 80 anos, a esposa vai no sótão e está limpando as coisas lá, encontra o baú, acha uma caixa, e ela percebe assim, fichas, fotos de crianças, autorizações, e ela pega aquela caixa e diz para ele, Nicholas, o que é isso? Porque ele nunca havia contado nada para ninguém. E ele conta para a esposa o que ele havia feito, e ela então não se contém com aquela informação, compartilha com a família, e isso veio a se tornar público. Nicholas Winton foi homenageado pela rainha da Inglaterra com uma comenda oficial. Ele recebeu uma carta do presidente George W. Bush, uma carta de gratidão, e ele foi homenageado pelo governo da República Tcheca, que levou até lá a República Tcheca, para ele receber uma grande homenagem. Mas uma homenagem muito significativa aconteceu num programa de TV. Ele foi entrevistado e a entrevistadora não disse para ele que a senhora do lado tinha sido uma das crianças que ele havia salvo. E eu não vou contar mais porque você vai ver a imagem. Pode soltar o vídeo? Se precisar escurecer aqui na frente um pouquinho e puder. Nicholas Winton, pode soltar, por favor. A história de Nicholas Winton é feita de lances incríveis. Discreto, ele jamais quis ser visto como herói. Preferiu guardar em segredo o bem que fez. Não disse nem à mulher que tinha salvado a vida de tantas crianças.
ao arrumar o sótão de casa, ela descobriu por acaso um velho álbum coberto de poeira. Lá estavam fotos de crianças, cartas, telegramas e uma lista com nomes e datas. Quando procurou saber, a mulher de Winton descobriu que aquelas eram crianças que tinham sido salvas por ele. O que teria acontecido com elas? O que este herói silencioso terá feito? Quando tinha apenas 29 anos, Winton viajou para a Tchecoslováquia em companhia de um amigo nas férias de fim de ano. Lá ficou impressionado com o clima de medo. A Tchecoslováquia já estava sob o domínio da Alemanha nazista. Winton teve uma ideia: tentar mandar para fora da Tchecoslováquia crianças de famílias perseguidas. Começou a escrever por conta própria para vários países pedindo ajuda. Organizou uma primeira lista de nomes. Somente a Inglaterra e a Suécia aceitaram receber aquelas crianças. Winton organizou a viagem. Era uma decisão difícil. Para escapar do horror nazista, as crianças teriam de ser mandadas para longe dos pais. Nunca me esqueci da angústia que pude ver no rosto dos meus pais, diz esta mulher. As crianças que partiram para um lugar seguro, a Inglaterra, não sabiam, mas jamais veriam os pais de novo. Os pais, a maioria judeus, morreriam nos campos de concentração nazistas. Eu entendi que não veria os meus pais de novo. It's very difficult for me. É difícil falar. Excuse me. Desculpe. I've always believed that the family is the most important thing. Sempre acreditei que a família é o que existe de mais importante. Confessa este homem, que um dia foi uma das crianças salvas por Winton. And I'll have a letter. Guardo a carta que meus pais me mandaram dias antes de serem enviados para um campo. Se é verdade que quem salva uma vida salva a humanidade, o que dizer de quem salva 669 vidas? Quando as crianças desembarcaram na Inglaterra, lá estava Nicholas Winton esperando por elas. Uma imagem rara registra Winton na plataforma de desembarque com uma das crianças. Winton só lamenta que o último trem, que traria 250 crianças, não tenha conseguido sair da Tchecoslováquia. O início da guerra, no dia 1º de setembro de 1939, tornou a viagem impossível. Nenhuma das crianças que não conseguiram embarcar sobreviveu. Também foram mandadas para os campos de extermínio. Winton se alistou na Força Aérea. As crianças que tiveram tempo de embarcar para a Inglaterra na caravana organizada por Winton foram encaminhadas para casas de família e abrigos. Winton nunca falou sobre o que tinha feito. Espalhadas por vários países, as crianças cresceram sem ter notícias do benfeitor. O bem que Winton fez rendeu frutos. As crianças salvas por Winton se tornaram adultos generosos. Para expressar a gratidão pelo que aconteceu comigo, tento ajudar os outros. Adotei 3 crianças. Hoje, trabalho 2 dias por semana como voluntário num hospital infantil. Uma das melhores características do ser humano é a decência. Nicholas é um dos seres humanos mais decentes que conheci. Desde que a história de Winton se tornou pública, ele começou a receber todo tipo de homenagens. A rainha da Inglaterra chamou ao palácio para entregar uma condecoração. O governo da República Tcheca fez uma grande homenagem.
o presidente dos Estados Unidos mandou uma carta de elogios e agradecimentos. Mas o agradecimento mais comovente veio daqueles que Winton um dia salvou da morte certa. Um programa de TV em inglês encheu o auditório de sobreviventes que foram salvos por ele quando eram crianças, mas nunca o tinham encontrado. Primeiro, a apresentadora avisa a Winton que a mulher sentada ao lado tinha sido uma das crianças que ele salvou. A apresentadora pede: quem na plateia teve a vida salva por Nicholas Winton, fique de pé, por favor. O agradecimento vem em forma de aplausos demorados e lágrimas. Tanto tempo depois, só havia uma palavra a dizer a ele: obrigado. Ok. O que é que o herói discreto tem a dizer sobre... Abaixe a sua cabeça. Feche seus olhos. Pastor Israel. Senhor, diante de nós estão desafios tão poderosos, mas está também diante de nós a possibilidade de fazermos aquilo para o qual o Senhor nos chama. Te rogamos que nos dê, Senhor, a orientação que nós precisamos, os desejos do teu coração para os nossos transferidos, de tal modo que aquilo que dói em ti ao ver a nossa humanidade, também doa em nós. Onde houver uma necessidade que o Senhor vê, nós também possamos ver e, cheios de compaixão, possamos nos expor a fazer o que nós pudermos fazer. Oramos, Senhor, assim, em nome de Jesus. Continuamos hoje à tarde. Pastor Adilson aqui estará. Vamos criar algumas chances de algumas perguntas também. E depois, de igual modo, à noite. Vamos ficar em pé e vamos cantar a primeira e a última estrofe desta oração, que é um pedido de visão. Lembro-lhes que o almoço já está quase sendo servido, você pode almoçar também e também fazer as suas aquisições no Bazar Missionário agora ou à tarde, noite. Vamos então cantar a primeira e a última estrofe. Dá-me tua visão, Senhor, como a nossa oração nesse momento.